E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de mineralogia. Eu sou o professor Robson e essa é a videoaula número 8, onde trataremos sobre as propriedades mecânicas dos minerais. Então, o objetivo principal dessa aula é explanar sobre as propriedades macroscópicas mecânicas dos minerais. Simbora! Então, o que viria a ser as propriedades mecânicas? Na aula anterior, a gente viu propriedades de interação com a luz e propriedades morfológicas. Já as propriedades mecânicas, disse que são aquelas que são reflexo da intensidade das forças internas que unem os átomos individuais. Todas aquelas propriedades que vão ser reflexo direto da parte de estrutura interna do mineral, disse propriedades mecânicas. E elas podem ser dureza, clivagem, fratura, partição e tenacidade. Aqui ao lado a gente tem algumas imagens que representam essas propriedades. No primeiro quadrante a gente tem a dureza, no segundo, clivagem, no terceiro nós temos fratura e no quarto a gente também tem clivagem. Como eu falei, é muito importante analisarmos a estrutura interna de um mineral e as suas propriedades mecânicas. Então aqui nós temos o exemplo de dois polimorfos de carbono, que no caso seriam a diamante e o grafite, e eles possuem algumas características em comum. Por exemplo, são polimorfos de alta e baixa temperatura, respectivamente. E para se formar um diamante, você precisa de altas temperaturas e pressão, enquanto que grafite já precisa de mais baixa temperatura. Logo, essas condições de formação vão ser reflexo na estrutura interna que vai ser formada. Veja aqui ao lado, você tem a grafita, você tem uma espécie de folhas, ligações de carbono, enquanto que no diamante você vai ter um emaranhado de ligações, que são as nossas ligações covalentes. Logo, o diamante possui estruturas muito mais unidas e são fortes ligações. Isso vai conferir algumas propriedades para esses materiais, como por exemplo, o diamante possui alta dureza, possui baixa tenacidade, que aí a gente vai saber distinguir daqui a pouco. Enquanto que a grafita, por possuir essa estrutura em folhas, elas vão exibir baixa dureza. E a primeira das propriedades mecânicas, a gente tem a dureza relativa, que é representada por esse D maiúsculo, que trata-se da resistência que o mineral oferece ao ser riscado. De uma forma direta, ela é uma propriedade dependente da estrutura cristalina, ou seja, os átomos e as forças das ligações químicas. E isso também vai implicar algumas aplicações de alguns materiais. Por exemplo, materiais de alta dureza normalmente são aplicados como abrasivos, como por exemplo o diamante, o córindo. Já os materiais de baixa dureza e que também são configurados com uma clivagem adequada, que a gente vai ver lá na frente, eles podem ser utilizados como lubrificantes. A própria grafita é um exemplo de um lubrificante. E aqui abaixo a gente tem alguns materiais abrasivos. Traçamos algumas informações também a respeito da dureza, onde você vê que minerais com ligações covalentes, eles geralmente possuem dureza mais elevada quando comparado àqueles contendo outras ligações. E um grande exemplo disso são os silicatos, que em sua maioria vão possuir durezas elevadas, quando comparados, por exemplo, com outras classes como o haleto e os sulfatos. Diante de tudo isso, trata-se de uma das propriedades mais utilizadas, haja visto a sua constância dentro da mesma espécie mineral. Então, é de se esperar que uma espécie mineral não alterada, ele vai possuir uma constância na sua dureza. Vem aquela pergunta, e como eu faço para medir essa dureza relativa? Então, vamos lá. Então, surgiu a escala de dureza de Mohs, elaborada aí por o geólogo e mineralogista Friedrich Mohs, por volta de 1824. E o que foi que ele fez? Ele pegou alguns minerais comuns na sua região e foi elencando em questão de dureza. Por exemplo, ele verificou quais minerais riscavam quais. Por exemplo, o mineral de menor dureza, o talco, ele era riscado pela gipsita. Consequentemente, a gipsita pela calcita e assim sucessivamente. Então, ele pegou um conjunto de minerais e foi comparando a sua dureza em relação crescente. A gente tem ao todo 10 minerais que vão corresponder à escala de dureza de Mohs. É muito importante frisar também que essa escala de grandeza, naquela época, ela era um comparativo para a questão da dureza dos materiais.
hoje a gente já utiliza outros equipamentos para ter certeza da dureza desses materiais. E aqui a gente tem a escala de dureza de Mohs, indo do 1 ao 10, sendo o 1 aquele material menos duro e o 10 o elemento mais duro. Mas, professor, e se eu não tiver uma escala de Mohs para determinar a dureza? Não se preocupe. É comum utilizar outras ferramentas para aferir uma dureza aproximada desse material. Como vocês podem ver aqui na imagem, a gente tem a unha, que ela possui uma dureza cerca de 2,5. Nós temos a moeda de cobre com a dureza de 3,5. Nós temos ali uma lâmina do canivete, que geralmente tem dureza aproximadamente 5,5, que se equipara ao vidro também, que tem dureza 5,5. E também nós temos a escala de dureza de Mohs. Se a gente tiver ao campo para uma determinação rápida, a gente utiliza os outros equipamentos. Porém, em laboratório, normalmente você vai ter esses materiais disponíveis. Aqui ao lado a gente tem um material de determinação de dureza profissional, onde ao invés dos minerais você tem durezas que se assemelham àquelas encontradas nos minerais. Então cada ponta de caneta dessa é uma dureza. Ao passar essa ponta no material, se riscar, significa que ele possui dureza inferior àquela ponta. Caso não risque, significa que a dureza é mais elevada. E a dureza absoluta que você falou no início das comparações, professor. Então, como eu falei, no início, Mohs ele tinha uma acessibilidade restrita de equipamentos. Então, ele simplesmente comparou a sua escala de dureza com os minerais mais comuns na região e estabeleceu uma escala de grandeza. Porém, a gente tem alguns equipamentos que medem isso com precisão. E o que a gente pode perceber aqui nesse gráfico, onde você vai ter no eixo X a escala de Mohs, variando de 0 a 10, e no eixo Y você vai ter a dureza absoluta. Então você perceba que no início, ali nos materiais de dureza de 1 até 5 mais ou menos, você pode ter até um crescimento relativamente linear. Porém, a partir daí, perceba que o material ele não cresce mais de forma linear. Você vai, por exemplo, ter o ortoclase para o quartzo, você vai ter uma diferença. Do quartzo para o topázio, uma diferença. Olha só, do topázio para o córdano, uma diferença. E o diamante nem cabe nesse gráfico. Então, por exemplo, quando a gente está medindo durezas absolutas do diamante, observa-se que ela é cerca de 1.500 vezes maior que a do talco. Então, perceba que a escala de Mohs ela é muito útil na sua determinação, quando a gente está descrevendo amostras de mão, porém, a nível de laboratório, ele é bem mais elevado, porém, mantém essa constância. E quais são os cuidados que eu tenho que ter para determinar a dureza de um mineral? Vamos lá. Primeiro, medir sempre em superfícies inalteradas e lisa, porque se você medir em superfícies já alteradas, aquela dureza ela vai ser inferior. Por quê? Porque aquelas ligações químicas elas vão ser enfraquecidas. Então, por isso que é sempre bom medir em superfície limpa e inalterada. Muito importante, pessoal, não confundir risco, que no caso seria sulco ou ranhura, deixado pelo aquele material, com o traço, que é a linha de pó, que é o mineral menos duro, deixa no mais duro. Mas como assim? Então imagine que você está com um material de dureza 4 e você vai passar o material de dureza 3 para testar a dureza sobre ele. Vai ficar um pó, certo? Não significa que aquele material de dureza 3 ele riscou de dureza 4. Na verdade, ele deixou o pó dele sobre o material mais duro, ok? Então, muito cuidado. À medida que você faz a medida da dureza, é sempre bom limpar e verificar se ficou alguma ranhura no material que está sendo testado. Outra coisa muito importante, minerais de mesma dureza, eles podem riscar-se mutuamente. Então, é sempre importante inverter a medida. Então, por exemplo, se você riscou um mineral A com a ponta do mineral B, você faz o inverso. Você vai pegar agora o mineral A e riscar o mineral B, certo? Então, sempre faça esse inverso para ter certeza da dureza. Depois a gente passa para a segunda propriedade mais importante das mecânicas, que seria a clivagem. A clivagem, pessoal, é a tendência dos minerais de se quebrarem
ao longo de planos paralelos e direções na estrutura cristalina, onde as forças de ligações atômicas são mais fracas. Lembra que lá no início, quando a gente começou a falar sobre a estrutura cristalina, eu falei que uma evidência para identificar que existia uma estrutura interna organizada foi ao deixar cair um cristal de calcita ao chão. Então, quando aquele cristal caiu, à medida que a célula unitária ela tinha aquelas, vamos dizer assim, aqueles planos de fraqueza, eles quebraram exatamente naquelas direções. E como é que a gente descreve uma clivagem quando a gente está descrevendo nos minerais? A clivagem é descrita com base em dois critérios principais: a qualidade do plano de quebra. Quando eu falo isso, eu digo facilidade e perfeição, podendo ser perfeita, boa, regular, mal, ausente. E o número de direções de clivagem. Quando eu falo direções, pessoal, significa a quantidade de planos que se repetem aquela amostra. Eu vou mostrar daqui a pouco para ficar mais claro. Então aqui nós temos um exemplo da qualidade das clivagens. Então você tem 4 letras aí, o A, o B, C e D. O A é como se você fosse um plano reto. Então perceba que é um plano contínuo. Então eu posso dizer que esse A é um plano perfeito. Já em B, você tem um plano irregular. Você consegue ver que existe um plano imaginário, porém a sua superfície é totalmente irregular. Então a gente diria que aquele plano de clivagem é pobre. Já em C, perceba que você começa com um plano irregular, porém depois você fica com um plano reto. Então a gente diz que em C é moderada. E quando você tem apenas uma porção irregular e a outra relativamente plana, a gente chama isso de boa. E em relação à quantidade de planos, professor? Então aqui nós temos algumas imagens. Na imagem superior a gente tem apenas uma direção de clivagem. Então é como se você tivesse uma pilha de folhas alinhadas. Então um grande exemplo deles é o grupo das micas. Então, por exemplo, você tem moscovitas, biotitas, elas vão ter uma direção perfeita de clivagem. E aqui embaixo você tem dois sólidos que representam dois planos de clivagem, representado por duas cores diferentes. Você tem um plano amarelo e você tem um plano avermelhado. E isso é muito comum nos feldspatos, como vocês podem ver, ele inclusive imprime um aspecto meio de caixa, é como se fosse uma tábua que se repete. E você também tem os anfibólidos e os piroxênios, que também são muito característicos de duas direções de clivagens. Porém, ao contrário das micas, percebam que as duas direções elas não são tão regulares. Então, nós temos aqui duas direções boas de clivagem. Depois a gente chega para 3 planos de clivagem. Então, perceba que você vai ter agora 3 dimensões, representado por 3 planos de cores diferentes: o amarelo, o azul e o vermelho. E a gente tem uma representação através da halita, que são planos retos, e você tem a calcita ali representada pelo seu romboedro. E é muito importante que essas 3 direções exibidas aqui nesses minerais eles estão perfeitas. E já embaixo aqui nós temos a fluorita, que vai ter 4 planos de clivagens. Então perceba que você vai ter aqui o amarelo, o azul, o verde e o vermelho. E ao contrário dos materiais anteriores, são 4 direções boas. Então não se esquecer, à medida que vocês estiverem fazendo a clivagem, vocês vão dizer a qualidade dos planos e quantos planos são. Se é boa em 2 direções, se é perfeita em uma direção, se é boa em uma e perfeita em outra, enfim. Então vocês vão fazer esse mix de critérios. Aqui nós temos 2 imagens representando materiais que possuem clivagem evidentes. Então, na primeira imagem a gente tem uma galena. Então, vocês veem que são cerca de 3 planos. É tanto que parece aqui um cubo, certo? E o que eu costumo dizer muito para o pessoal é que sempre quando estiver identificando um plano de clivagem, verifique se existem escadinhas. Eu não sei se vocês estão conseguindo observar aqui nessa primeira imagem. Deixa eu dar um zoom. Então, perceba que é como se tivesse vindo dessa direção para essa, é como se tivesse planos de escadinha. Então são planos que se repetem nesta direção e nesta direção. Então aqui nós temos 3 planos de clivagem perfeitas. Já aqui na calcita,
é possível observar algumas linhas dentro do cristal. E se vocês notarem, essas linhas elas são paralelas às superfícies de bordas. Então eu posso dizer que aqui é um plano de clivagem nesta direção. Depois disso, a gente entra para outra parte de propriedade mecânica, que seria a partição. A partição ela é muito similar à clivagem, porém ela não aparece em todos os exemplares de um mesmo mineral. Então, o mineral ele pode apresentar partição ou não. E a quebra ocorre somente sob pressão adequada, como por exemplo a turmalina, magnetita e córido. E como é que identifica essa partição? São alguns traços mais grossos que são exibidos ao longo do cristal do mineral. E às vezes são planos irregulares, possuem espaçamento diferenciado e os traços são grossos e não constantes. Ao centro aqui a gente percebe um cristal com planos mais espaçados e grossos, ok? Isso aí é uma partição e nem todo exemplar daquele mineral vai exibir uma partição. Outra propriedade muito importante é a fratura, que ao contrário da clivagem, a fratura é uma superfície irregular de quebra dos minerais. Então é muito importante destacar que a força de ligação ela tende a ser igual em todas as direções do cristais, por isso que causa essa fratura e não aquele plano de fraqueza. E a gente pode dividir as fraturas em fratura conchoidal, que se assemelha a uma concha, fratura fibrosa ou estilhaçada, que é como se você estivesse torando um fragmento de madeira, fratura serrilhada, que é como se fossem os dentes daqueles materiais metálicos, e fratura irregular, o que a gente encontra normalmente em algumas superfícies de minerais. Então é muito importante frisar também a diferença aqui entre clivagem e fratura. Perceba que na primeira imagem você possui planos paralelos e orientados, né, como se tivesse um padrão, ao contrário da fratura, que são planos irregulares, ok? E eu trago também aqui alguns exemplares de fratura. Na primeira imagem a gente tem uma fratura conchoidal, que lembra a superfície de uma concha. Fibrosa, como eu falei, fibrosa ou fibrosa estilhaçada, que aí você tem como, por exemplo, um pedaço de madeira sendo torada. Estilhaçada, você tem aqui como se fosse o material metálico e irregular, o que a gente normalmente vai encontrar. E é sempre importante lembrar, pessoal, que quando uma face apresenta um plano de clivagem, não há fratura, certo? E a irregular é a mais comum das fraturas. Sempre quando vocês estiverem descrevendo, se não apresentar um plano claro, é uma fratura irregular. E a última das propriedades mecânicas seria a tenacidade. O que seria isso? É a propriedade que reflete a coesão dos materiais e indica a resistência que o mineral oferece ao esforço mecânico, ou seja, é a maneira como se comporta ao ser golpeado, esmagado, curvado ou cortado. Então, de uma forma resumida, seria a resistência ao choque mecânico. E essa tenacidade ela se agrupa em algumas características, podendo ser, por exemplo, aqui na primeira imagem a gente tem a maleabilidade do ouro, que é um metal precioso. Então você consegue, através dos golpes em cima do material, você consegue transformar em folhas ou até mesmo em fios. Aqui ao lado a gente tem esse material esverdeado que possui uma tenacidade bem elevada, que a gente chama ele de tenaz, que no caso seria a nossa jade. Inclusive ele é tão tenaz que ao lado você consegue ver uma escultura feita sobre esse grão de jade. E quais são os principais tipos de tenacidades? Pode ser tenaz, como eu falei agora, resistência ao impacto. Então aí nós temos a ágata e o jade. Pode ser quebradiço, então fragmenta com facilidade, como enxofre e diamante. Vejam aqui que a questão de dureza e tenacidade são totalmente diferentes. O diamante ele possui dureza elevada, porém ele é quebradiço. Maleável, transforma-se em lâmina sob percussão. Nós temos o exemplo do ouro. O dúctil deforma-se sob tensão, a prata. O sêctil pode ser cortada, então temos o exemplo aí da gipsita. Flexível, após o esforço não volta à posição inicial. É como se você estivesse dobrando aquele material, aí à medida que você solta, ele não volta para a sua posição inicial, ao contrário do elástico, que você faz a pressão e depois que você faz aquele esforço e solta, ele volta à sua posição inicial.
Então, pessoal, essas foram as propriedades mecânicas. Não deixem de pesquisar e tirarem as suas dúvidas. Em breve a gente vai fazer as partes práticas. Valeu!